Oi, oi, muito boa tarde. Tá aqui o meu boa tarde a todos. Muito boa tarde, um dia maravilhoso para todos nós. Olá, Bruno, seja bem-vinda a todos que nos assistem. Eu sou Tereza Cortes e estou aqui com a notícia maravilhosa para todos nós. Vamos hoje ter um papo que vai rolar super solto. Seja bem-vindo, Jorge, Bruno, chegam todos. Um beijo no coração de cada um. A nossa conversa será super produtiva, que teremos hoje uma entrevista especial, que trazendo aí. Boa tarde, Bruno, um beijo. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter essa conversa daqui a pouquinho com a nossa convidada especial e hoje vamos reservar um bate-papo super solto, um papo magro super antenado que vai tratar aqui exatamente de um assunto muito especial para os dias de hoje, que é também a... Olá, Carmen, seja bem-vinda, bem-vinda a todos, gente. Então, vamos iniciar. Eu sou Tereza Cortes e o meu intuito maior com essa página é contribuir para a sua melhora, o seu emagrecimento. Eu que já me vi lá atrás, numa fase super crítica de estar muito acima do peso, com 32 quilos a mais, eu que me vi infeliz naquele período de vida. Hoje, um dos meus propósitos é poder participar desse processo junto com você. E é por isso que eu instituí aqui no Que Eu Seja Leve a Jornada da Magreza. E se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Você encontra aí no topo da nossa página o nosso e-mail para você mandar a sua solicitação lá. Eu quero participar da jornada da magreza. E para você melhor se situar, você envia o e-mail que eu te passo as demais coordenadas. Lembrando que o maior peso perdido tem 2 maravilhosos prêmios. O primeiro deles é um curso online de meditação para pessoas ansiosas. O segundo, uma mentoria comigo, onde um grupo de pessoas com o mesmo propósito vão participar ali, com dicas para emagrecimento, qualidade de vida e bem-estar. Então, gente, hoje o nosso encontro, ele destina a um bate-papo gostoso sobre meditação, e eu quero trazer, não tem ninguém mais adequado aqui conosco para falar disso, a não ser a nossa convidada especial, a Carmen Rodrigues, que ela é psicanalista, terapeuta sistêmica, com conhecimento largo em diversas ferramentas para o seu bem-estar, um benefício maior com a sua mente, a relação com você mesmo. E, inclusive, eu tomo a liberdade para dizer que ela também é a minha psicanalista, uma pessoa que tem contribuído de forma expressiva para o meu aprimoramento, para o meu desenvolvimento pessoal. Ela que é a diretora executiva da Canguru Desenvolvimento Humano. Com você, Carmen, a palavra. Vamos lá. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham. É uma honra para mim Carmen, estar aqui. eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Deixa eu ver o que não está funcionando aqui. A ver se agora você está ouvindo. Está ouvindo, Tereza? Lara. Vê se está desligado o som aí, porque eu estou te ouvindo bem. Não estou ouvindo a Carmen. Eu estou te ouvindo bem e vamos ver se alguém está nos ouvindo. Márcia, você que está aí, está me ouvindo?
Eu estou ouvindo, Carmen. Ah, agora está ouvindo? Então tá bom. A Márcia disse que estava ouvindo também. Então tá bom. Então, é uma honra para mim estar aqui nesse momento com você, nessa jornada da magreza. Eu tenho acompanhado aí essa sua jornada de autoconhecimento, essa jornada de busca, né, do propósito e de cumprir com as suas propósitos de vida, e é fantástico fazer parte, nem que seja um pedacinho dessa sua história, viu, Teresa? Então, para mim é uma honra estar aqui. E eu queria aproveitar, então, para dizer para todos que não me conhecem, que eu fui enfermeira por 35 anos, e ao sair da enfermagem eu busquei várias áreas do conhecimento na forma de continuar me curando, para me potencializando, ajudar a curar outras pessoas se curarem. E fui para a área de neurociências, coaching, terapias sistêmicas, Ho'oponopono, Reiki, né, terapia vibracional, psicanálise, e criamos a Canguru, eu e uma sócia que é head de marketing, que é uma empresa que vem a fazer cursos online juntando todas essas ciências, Tereza. Nós criamos então uma metodologia própria, desenvolvendo aí esses conhecimentos, né, mais do que atualizados, e um dos nossos cursos é a meditação, por isso que eu tenho muita alegria em poder falar um pouquinho disso aqui com você hoje. Bacana, Carmen, eu tenho acompanhado aí também o seu trabalho e muito me inspira, muito me alegra ver o quanto você tem contribuído para a transformação de pessoas. E aqui, gente, eu deixo um recadinho, quem quiser conhecer um pouquinho mais, que depois acesse a página da Carmen, ela deve aqui falar para nós qual que é, Carmen? É Canguru Desenvolvimento Humano. Temos muito conteúdo gratuito lá, posts, vídeos, lives, meditações. E no nosso canal no YouTube, Tereza, no Canguru Desenvolvimento Humano, nós temos uma playlist lá de todas as meditações. Toda segunda-feira tem uma meditação nova, viu? Que bacana. Então, vamos seguindo, Carmen, eu vou tomar a liberdade aqui de tomar a palavra. Só esclarecendo, pessoal, que a Carmen, ela é parceira no nosso projeto do MAF 3000, que em breve, acredito que em meados de agosto, estaremos aí fazendo um lançamento fantástico. Nós temos a Carmen, um personal e um nutricionista dentro do projeto, buscando integrar aí os 3 pilares, mente, alimento e também o movimento, que é o corpo. Então, hoje, como o assunto, Carmen, ele está voltado aí para a meditação, esse curso fantástico que você está organizando aí para ser colocado já em andamento em julho, e que é o prêmio principal da Jornada da Magreza, eu acho pertinente começar aqui te perguntando qual a relação da nossa mente com o processo do nosso emagrecimento. Você poderia falar isso para nós? Sim, Tereza, perfeito a sua pergunta. Porque é muito importante, né, as pessoas que lidam aí, que batalham essa dificuldade em ser magra, né, que estão sempre se sentindo acima do peso. Primeiro é importante, né, esclarecer que ser obeso é também uma questão de autopercepção. Tem pessoas que não, pela classificação médica, não estão sobrepeso, mas não se sentem bem com o seu corpo. Então, a questão do peso ideal é bem subjetivo, tem que ser avaliado pessoa a pessoa, com o seu médico, com um profissional da área, para saber o que é estar obeso ou não, tá? Agora, como que funciona na nossa mente essa obesidade? Nosso cérebro tem como função principal, Tereza e todos que nos ouvem, a nossa sobrevivência. Ele sempre ele quer nos proteger. Então, o que que acontece? Quando ele percebe uma dor, e essa dor pode ter várias causas, que nós vamos falar um pouquinho aqui, ele sente a necessidade de aumentar a liberação de neurotransmissores do prazer, da área do prazer. E muitas vezes esses neurotransmissores do prazer estão associados à compulsão alimentar. Lógico que existem outras compulsões. As 3 principais é a compulsão alimentar, a compulsão por drogas, né, lícitas e ilícitas, e por sexo. Mas aqui nós estamos falando da compulsão alimentar.
Então, geralmente, essa área do cérebro é ativada quando existe uma dor que o seu cérebro não está podendo suportar. Também, segundo a medicina sistêmica, né, porque tem vários motivos, a gente não pode generalizar porque uma pessoa está acima do peso, está obesa, tem vários motivos para essa compulsão alimentar, mas sempre é para preencher um vazio, né? Ou para fugir de uma situação estressante, uma situação que a pessoa não pode enfrentar e não quer fugir. Então, essa pessoa vai criando camadas protetoras em cima dela, e que vai estimular, então, o centro do prazer e aliviar a dor. Uma outra razão muito comum, segundo a psicanálise, Teresa, é que essa pessoa, às vezes, teve um rompimento lá na questão do bebê ainda, na fase oral, né, que é até 1 aninho de vida, um rompimento com a ligação materna sobre o olhar da criança. Às vezes é uma excelente mãe, mas saiu para trabalhar, deixou com outra pessoa, precisou desmamar precocemente. E essa pessoa passa a vida criando uma mãe substituta. Então, essa proteção nessas camadas a mais de gordura é como se fosse uma segunda mãe, uma segunda pessoa substituindo aquela função materna que faltou. E uma outra ainda finalidade seria um sentimento de escassez. Então, se a pessoa já passou alguma escassez na vida, ou seus antepassados, porque nós sabemos que carregamos memórias dos antepassados também, né? Então, a pessoa precisa acumular para não faltar. Então, ele vai retendo essas gorduras e camadas de gorduras, ela vai retendo. Outro motivo, porque a mente entende que precisa engordar, que ela precisa ser forte. Sabe quando a criança ouve muito? Você precisa ser forte, você precisa cuidar da mamãe, precisa cuidar do papai, precisa cuidar de todo mundo. Então, aquela expressão que algumas pessoas falam, deixa que eu resolvo, então ela vai acumulando forças para se sentir forte. Um outro motivo são as pessoas que sentem a vida como um peso. Então, esse peso a mais que a pessoa carrega é o que peso ela está carregando, né? Então, o sintoma, a obesidade é um sintoma sistêmico, ou seja, nunca tem uma causa só. Isso, através desse trabalho, né, que você também está fazendo, a meditação vai fazer, ou cursos de autoconhecimento, isso tudo é um processo para você identificar o que em você está levando a essa obesidade. E a ansiedade é a principal causa, né, da obesidade. Não sei se eu respondi, Teresa, para você. Nossa, Carmen, muito abrangente aí o que você trouxe, agrega demais para todos nós. E aí muitos de nós vão se dar conta o porquê de comer tanto, o porquê de ainda permanecer naquele peso. E eu quero pegar aqui, Carmen, já um gancho no que você está dizendo, e me surge uma segunda pergunta, que seria: quais as razões principais de cada um de nós, de muitas pessoas, terem uma dificuldade imensa de perder peso, de emagrecer e também de manter aquele peso que ela alcançou? Isso também é uma excelente pergunta, Teresa, porque é muito comum, né, a gente ver aquele tal do efeito sanfona, né? A pessoa emagrece e depois engorda. E essa luta constante, que muitas pessoas partem daí para cirurgias, para intervenções mais sérias, mais invasivas, porque não conseguem lidar com essa questão da obesidade. E a obesidade traz consequências, né, para o psicológico muito sérias, como uma baixa de autoestima, uma desvalorização, desmotivação, depressão, ansiedade cada vez aumenta mais, né? Então, as principais razões por que as pessoas têm tanta dificuldade, lembra que o nosso cérebro busca essa área do prazer por uma dor interna. E essa dor pode ser a falta dessa mãe, pode ser o medo da escassez, como eu já falei, pode ser a busca por uma mãe ou um pai perfeito, pode ser uma busca por um propósito, uma realização profissional. Então, tem várias dores que, num processo de autoconhecimento, a pessoa consegue identificar, tá?
Então, e às vezes, como eu falei ali na pergunta anterior, é uma luta entre o tentar e o desistir. E às vezes nós precisamos, nesse processo de autoconhecimento, perceber que de algumas coisas nós temos que desistir. Por exemplo, de ter pais perfeitos. Tem pessoas, Tereza, que nós atendemos, que da nossa idade, da minha idade, eu sou mais velha que você, né? Posso falar da nossa idade. Na minha idade, ainda buscam os pais perfeitos. A sua criança interior ainda está em busca daquela mãe idealizada, que te valoriza, que te dá atenção. E não sabe que cada um de nós tem a mãe que precisou ter, o pai que precisou ter. Mas a gente, enquanto criança, idealiza uma mãe, idealiza um pai. E às vezes, nesse processo, é preciso desistir de algumas coisas que a gente, como adulto, entende que não existe. Que o seu pai, sua mãe são aqueles, é o fulano e a cicrana que tiveram a função de pai e de mãe e que são homens e mulheres, como qualquer um. Então, o estresse contínuo, o não conseguir desistir é uma das causas. E, segundo a neurociência, né, também há palavras e pensamentos que nós, comandos que enviamos para o nosso cérebro, Teresa, que fazem esse engordar e emagrecer, como eu até comentei uma vez com você. Quando eu digo para o meu cérebro, por exemplo, é impossível, eu não consigo, isso não é para mim, eu nasci gorda, vou morrer gorda. Seu cérebro entende que você, de fato, não consegue, que é uma coisa muito difícil. Então, ele mantém o mesmo padrão. E uma pessoa que tem compulsão alimentar desde muito cedo, há muitos anos, criou caminhos, que a gente chama de trilhas neurais, né, no nosso cérebro, que vão repetir um padrão. Então, ela teve um estímulo de dor, ou de ansiedade, ou de estresse. Qual é o caminho que o cérebro entende? É comer. Então, cada vez que ela tiver esse gatilho, da dor, do estresse, da preocupação, de uma desaprovação, por exemplo, de alguém que te desaprova, ou que olha assim estranho para algo que você falou, que você fez, você já vai lembrar da sua mãe e do seu pai que te desaprovava, e qual era o gatilho? Comer. Tá? Então, essas mensagens que enviamos para o nosso cérebro são muito importantes, a gente tem que trocar algumas palavras. Como, por exemplo, o efeito sanfona, explicado pela neurociência. Por exemplo, fala assim, eu quero emagrecer. Aí você passa, faz uma dieta, emagrece. O que seu cérebro entende? Pô, ela quer emagrecer, ela tá magra, ela tem que engordar de novo, para daí voltar a emagrecer. Então, a gente tem que ir mudando os comandos e dizer, por exemplo, eu quero ser magra. E o que é ser magra para cada um? Para mim, ser magra é pesar 50 quilos. Para a Tereza deve ser maior, é mais forte, né? Deve ser 60, porque tem muita massa magra, né? Então, se a Tereza pesar 50, ela tá, nossa, esquálida, né, Tereza? Se eu pesar 60, eu estou obesa. Então, eu tenho que mandar um comando, eu quero ser magra, pesar X quilos. E mudar essa trilha neural, tá? E como isso é feito? Através do autoconhecimento. E uma outra causa, Tereza, é não conhecer as leis sistêmicas e as leis universais. E essas leis, a gente acreditando ou não nelas, elas existem. Eu sempre cito o exemplo da lei da gravidade. Você pode dizer que não acredita nessa lei, mas se você subir em cima do telhado e pular, você vai se esborrachar, mesmo não acreditando nela. As leis universais, como por exemplo a lei da atração, aquilo que eu emito, eu mando uma mensagem para o universo que eu quero mais daquilo. Então, se eu falo que eu estou com raiva, eu estou estressada, que eu estou com medo, eu atraio mais coisas que vão me fazer sentir assim. E funciona assim com a comida também. O cérebro não entende a palavra não. Quando eu falo, eu não vou comer doce hoje, ele entende, eu vou comer doce hoje. Então, lembre, se eu emito ansiedade e estresse, eu atraio mais disso. E se isso é aquilo que me faz comer, eu vou comer mais ainda. Entendeu? Nossa, muito rico tudo que você está trazendo, Carmen. E quanta importância isso tem para a nossa vida prática. Essa história do que as nossas palavras elas dão um comando para a nossa mente é muito real. O caso daquela mãe, o filho sobe na árvore e ela fala com o filho, desce daí que você vai cair.
e sem ela perceber, ela já está ali, talvez, antecipando aquele infortúnio que o filho vai cair. Sim. Então, Carmen, enquanto você fala, correu uma fita na minha cabeça e me faz pensar o quanto que o nosso emagrecimento está associado ao autoconhecimento. Enquanto cada uma de nós não passarmos pelo caminho do autoconhecimento, nós não vamos ter, de fato, um emagrecimento efetivo, não é isso, Carmen? E foi assim, completando o que eu queria que você partilhasse conosco, foi uma das razões que me fez te convidar para fazer parte do MAF, que eu vejo que tudo inicia pela mente. Sim, isso mesmo, Tereza. E é por isso que nós da Canguru, né, concordamos e ficamos muito honrados em participar do seu produto, do seu projeto, porque de fato tudo começa pela mente. Não adianta mudarmos só uma dieta ou só fazermos o exercício, se não mudarmos o nosso mindset, quer dizer, a nossa forma de pensar. Não refazermos algumas trilhas neurais. E isso, você tem razão, passa pelo autoconhecimento. Então, nesse seu curso, né, do MAF, no Pilar da Mente, tudo isso que eu estou falando aqui em 15, 20 minutinhos, nós vamos aprofundar lá com bastante conteúdo científico, mostrando pesquisas que comprovam tudo isso que eu estou falando, né? Não estou tirando isso da minha cabeça, são muitos anos de estudo, hoje temos muitas pesquisas relacionadas a isso, então é realmente, você teve uma sacada muito importante, que o emagrecimento sem o autoconhecimento e sem passar pela mudança do mindset, ele realmente não vai ser consistente. Ô, Carmen, você teria condição de fazer uma explanação para nós, assim, dentro do nosso tempo aqui que está corrido, mas você vai ver aí, o que seria a meditação em si? Sim, Tereza. A meditação, né, se você pegar uma definição de meditação, ela é definida como uma prática na qual a pessoa vai utilizar algumas técnicas, porque tem vários tipos de meditação, né, para focar a sua mente num objeto específico, né, numa coisa específica, ou numa atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional, tá? Nós podemos dizer também, por exemplo, a palavra meditar, ela significa voltar-se para o centro, no sentido de desligar. Porque nós estamos hoje, né, principalmente hoje em dia, por isso que as pessoas estão tão ansiosas, nós recebemos um mundo de informações o tempo todo. Tereza, a gente às vezes está fazendo uma coisa, está com o celular ou o computador ligado, um monte de abinhas abertas, recebe notificação o tempo todo que está falando, e notícias, e redes sociais, então nossa mente fica a 1000 por hora, e a gente esquece de olhar para dentro, para a nossa essência, de ouvir as nossas inspirações. Então, a palavra meditare, no latim meditare, é voltar-se para si, né? Voltar para dentro, no sentido de se desligar. Que desligar do quê? Do que está acontecendo em volta, do que vai acontecer no futuro, do que aconteceu no passado. Por isso que a definição segundo o dicionário é focar a sua mente. E vejam, não é então ficar sem pensamento, porque muita gente acha que meditar é esvaziar a mente, é não pensar. Esse é um erro muito comum, por isso que muitas pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não consigo parar de pensar. Então, esse é um dos pontos básicos do nosso curso, que assim, ninguém consegue parar de pensar. A nossa mente tem de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Imagina se a gente vai ficar 5, 10 minutos sem pensar. O que a gente ensina é como focar no pensamento, que é o mindfulness, né? Um tipo de meditação mais estudada atualmente. Tem muitas pesquisas científicas demonstrando os benefícios, e o principal deles é o alívio da ansiedade, aumentar o foco, aumentar a concentração. Tem um autor famoso americano, Dan Harris, que tem 2 livros explicando como a meditação mudou a vida dele. Ele era âncora de um jornal nacional lá nos Estados Unidos, e ele teve um surto
em público, assim, ao vivo, né, no horário nobre, e a partir daí ele teve uma trajetória, ele conta nos livros dele, buscando esse eu interior, né, esse centro dele, e ele encontrou através da meditação. Então ele fala que meditação é um exercício cerebral rigoroso. Eu costumo dizer que é a academia da mente, né? Igual a gente você vai, né, malhar todo dia para academia, a meditação para fortalecer essa mente saudável, tá? Ele fala que é uma tentativa permanente de redirecionar o trem descarrilhado da nossa mente. De fato, nossos pensamentos são tão acelerados que é como se fosse um trem descarrilhado. Então, a meditação é uma tentativa de você voltar ao centro, tá? Interessante, Carmen, que eu fico aqui analisando que os benefícios são grandiosos da meditação, num processo de melhora do todo. Você poderia falar, assim, de alguns benefícios para nós nesse caminho do emagrecimento? Sim. Como nós falamos até agora, Tereza, o primeiro e principal caminho para o emagrecimento, lógico que não é o único, né? Tem que associar uma boa alimentação, um exercício, mas o primeiro e principal é o autoconhecimento. A meditação é um passo que pode ser, para a maioria das pessoas, o primeiro passo para o autoconhecimento. Quando as pessoas às vezes nos perguntam, ai, que legal, eu também quero começar a me conhecer, mas qual o caminho, qual o primeiro passo? É muito individual de pessoa para pessoa, mas nós sempre recomendamos a meditação. Foi o que funcionou para mim, funcionou para esse jornalista americano, funcionou para a maioria das pessoas como um primeiro passo. Existem muitos outros para o autoconhecimento. É você parar um pouquinho, a hora que a pessoa começa a meditar, e o interessante, Tereza, é que pode ser, as pessoas falam, não tem tempo. 5 minutos por dia são suficientes para você conseguir todos esses benefícios que eu vou falar aqui. Então, que interessante, Carmen. Quem não tem 5 minutos para se cuidar, é o tempo, às vezes, de você escovar o dente de manhã e lavar o rosto. Quem não tem 5 minutos para inserir isso na sua rotina, pode desistir da vida, né? Para cuidar de si. Sim. Benefício, como eu falei, então, é o autoconhecimento. Você diminui as ondas cerebrais, então você tem acesso a mais inspirações do seu eu superior e do seu eu interior. Você vai saber aprender a não reagir às situações, aquela coisa, sabe, que alguém te freou, você já vai lá e passa na frente e freia de novo, alguém te xinga e você xinga também. Você aprende a não reagir, você vai agir de maneira mais consciente, tá? Você, então, aprende a ter um maior desempenho no estudo, no trabalho, ter mais foco. Você diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E já sabemos que o cortisol é o grande causador da maioria das doenças que nós temos, inclusive o câncer. Então, você meditando todo dia, você mantém seu nível de cortisol baixo. Então, você tem maior bem-estar. Melhora a insônia, uma série de doenças físicas, sintomas físicos também se melhora com a meditação. Então, sim, você aumenta os hormônios do bem-estar, que são aqueles, ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina, o pessoal chama de quarteto da alegria, né? A meditação aumenta esses hormônios. Então, você fica mais centrada, mais focada naquilo que você precisa fazer, consegue estar presente, não fica tão ansiosa, porque não fica tão preocupada com o futuro, e nem tão triste, porque não fica tão preocupada com o passado, remoendo coisas do passado. Então, tem inúmeros benefícios, entendeu? A gente poderia fazer uma live só sobre isso, viu? Mas no nosso curso a gente explica. Aí o seu vencedor aí da sua jornada vai ganhar o curso. Esse curso, Tereza, ele está pronto, tá? O que vai ser lançado no final de julho é o de autoconhecimento, tá? Que nós vamos lançar no final de julho. Mas esse curso de meditação, ele está pronto, né? Nós também, quem quiser, né? No final, nós vamos deixar o link aí do curso, se você permitir, tá? A Márcia claro, fica à vontade, Carmen. O link, ele está lá na plataforma da Hotmart. Mas o vencedor da jornada aí da Tereza vai ganhar um curso gratuito, né? Mas a Márcia vai colocar no final o link aí no Hotmart, viu? Que bacana, Carmen. No fechamento aqui da nossa conversa,
uma coisa que marca muito para mim, que está muito alinhado com da forma que eu venho conduzindo todo o trabalho aqui no Que Eu Seja Leve, é que nós todos temos que buscar estar presente naquele momento de vida, estar presente ao comer, estar presente naquela conversa, naquele bate-papo. E aí é esse movimento que a meditação vai trazer para nós, Carmen, que a vida moderna tem nos colocado muito para fora o tempo todo. E aí a meditação faz o caminho inverso, de nos permitir esse recolhimento, olhar para si. E com isso vai ter essa presença melhor. Não é isso, Carmen? Isso mesmo, Tereza, perfeito. E quando a gente fala em estar presente, né, viver o presente intensamente, nós temos aprendido, uma das coisas, né, que temos aprendido com essa pandemia, é que a vida é finita e que nós somos mortais. Então, a gente não pode ficar deixando tanto as coisas para amanhã, para depois eu faço, quando eu aposentar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, o momento é agora. Como diziam os antigos, né? Cavalo não passa selado 2 vezes, não é assim? Sim. Então, o momento é agora. Agora, estar presente também não significa não se planejar para o futuro. Porque tem gente que fala assim, eu vou viver o aqui agora e acabou, não que se dane o futuro. Não. Nós estamos aqui, né, nessa trajetória que você está falando da jornada na magreza, do autoconhecimento, da meditação, nos preparando para que nos próximos anos tenhamos uma vida de maior qualidade, com mais saúde, com mais bem-estar, com mais leveza, que possamos viver hoje intensamente, para que amanhã, no futuro, a gente não viva se arrependendo do passado. Acho que é isso. Graça, Carmen. Olha, Carmen, muitíssimo obrigada. A vontade é estender aqui a fala por longas horas. Agradeço toda a gratuidade do seu tempo precioso que foi cedido aqui para nós. Acredito que os demais também se sentiram muito bem enquanto você partilhava esse caminho para nós desse conhecimento. Quero muito te agradecer e dizer, Carmen, que aqui no Que Eu Seja Leve você tem espaço de sobra para estar conosco. Desejo todo sucesso na sua jornada e o meu muito obrigada por você também contribuir para essa melhora que eu já estou podendo contemplar em mim. Muitíssimo obrigada, Carmen. Eu que agradeço, nós da Canguru agradecemos, é sempre muito bom fazer o bem, né? A gente vai fazer o bem, faz bem. Então, se a gente contribuiu, uma pessoinha só que foi tocada pela nossa mensagem aqui, já valeu a pena. Então, a Márcia vai deixar o link aí, né, Márcia, do curso de meditação, se alguém quiser. Agradeço muitíssimo por fazer parte dessa história sua aí de ascensão, que eu tenho acompanhado. Gratidão, viu? E estamos à disposição. E as pessoas me perguntaram, Tereza, você vai deixar gravado no seu canal lá no IGTV, né? Essa live, sim. Né? A ideia é deixar gravado, Carmen, que muitas pessoas fizeram contato no privado já falando da dificuldade de acompanhar. Mas aí Sim. Fica muito bom, vamos deixar que a pessoa pode rever o conteúdo, dar uma repassada. Tá. E vamos deixar aberto também, toda a turminha que está conosco, para as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, eu acredito, Carmen, que você terá condição, o que diz respeito à mentalidade, à meditação, você vai poder estar trazendo para nós a resposta, não é isso? Sem dúvida, fico à disposição. Só mandar mensagem lá no nosso canal que teremos o maior prazer em responder, viu? Tá bem. Um beijo no seu coração, Carmen, um beijo a todos, também pela presença de cada um, e nos aguarde na próxima terça-feira um novo Papo Magro. Fique em paz. Obrigada, Tereza. Tchau.